Eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. É uma alegria a cada dia podermos acordar e sabermos que o nosso Deus é o Supremo Pastor que está ao nosso lado em toda e qualquer circunstância, conduzindo a nossa vida. E muito em breve Ele irá voltar aqui a essa terra para buscar os seus filhos, para que nós possamos viver com Ele e estar com Ele por toda a eternidade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 14, o versículo 1 e o versículo 2. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo... Amigo, não tem nada mais fantástico do que cada um de nós podermos nos assentar e ouvir a palavra de Deus guiando a nossa vida. Ela sempre será regra de fé e prática para todos nós cristãos. Quando Deus fala conosco, nós precisamos estar completamente conectados com o céu para entendermos a sua santa e boa vontade para a nossa vida. Embora nós saibamos que o nosso Deus é o Deus da graça, é o Deus do amor, é o Deus da segunda chance, é o Deus da misericórdia, mas nós jamais podemos nos esquecer, o Deus que nós servimos, Ele não tolera o pecado, Ele abomina o pecado. É a razão pela qual Ele voltará um dia aqui a essa terra para eliminar e destruir todo o pecado e todo aquele que se apegou ao pecado. É a razão pela qual Satanás já tem a sua sentença determinada e ele será destruído para nunca mais voltar a existir. Mas a palavra de Deus é salvífica. A palavra de Deus, ela restaura. A palavra de Deus traz vida. A palavra de Deus molda o nosso coração. O que temos que fazer todos os dias é estar com o nosso coração aberto para recebermos a palavra do Senhor. Como nós podemos observar no versículo 1, um grupo de líderes se assentou ao lado do profeta Ezequiel. Na verdade, eles estavam ali para ouvir a palavra de Deus. É bem possível que não houvesse uma consulta específica, mas havia uma cultura e um costume de regularmente estar diante do profeta e ouvir o que Deus queria dizer para as suas vidas. Embora esses homens estivessem diante do homem de Deus, de Ezequiel, para ouvir a voz de Deus falar a sua vida, Deus não iria falar com eles, porque eles tinham alimentado ídolos dentro do seu coração, eles tinham construído para si os seus próprios deuses. O que é que naquele momento Deus poderia dizer para eles? E o que Deus, na verdade, fala naquele instante é que eles deveriam se arrepender, mudar de vida, porque eles tinham trocado o Deus Criador dos céus e da terra pelos seus próprios ídolos. E embora o profeta Ezequiel estivesse falando para aqueles que estavam no cativeiro, mas mesmo lá no cativeiro, eles não se esqueceram os seus ídolos que tinham deixado em Jerusalém. Lá no cativeiro, eles deveriam agora se voltar para Deus. Seria um momento para reconciliar-se com o Senhor, buscar forças vindas dos céus, clamar por libertação, pedir a Deus que intervisse nas suas vidas e abreviasse o tempo para que eles voltassem para as suas casas. Mas mesmo estando no cativeiro, eles não abriram seus corações, não viveram em arrependimento e não estavam dispostos a viver uma nova vida ao lado do Senhor. Ninguém jamais um dia poderá conhecer completamente a Deus se o nosso coração estiver envolvido no pecado ou se voltar diante de outros ídolos. Nós só poderemos conhecer verdadeiramente a Deus se nós o buscarmos em espírito e em verdade, se nós nos humilharmos diante dele, abrirmos o nosso coração, clamarmos regularmente. Esse encontro com Deus, nós não sabemos quando ele irá se revelar para nós. Pode ser no começo da nossa caminhada, pode ser no meio do caminho e pode acontecer no final. O que não pode acontecer conosco é desistirmos, é colocarmos outro ser no lugar do Deus Criador dos céus e da terra. Ezequiel capítulo 14, o versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: Portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. O desejo de Deus era muito claro para o seu povo, que houvesse uma verdadeira conversão, que houvesse arrependimento, que houvesse uma entrega de coração a Deus. Não poderiam entregar apenas o seu exterior, o seu sapato, a sua calça, a sua camisa, as suas ações, mas o coração deveria ser completamente de Deus.
porque se eles entregassem o coração ao Senhor, o que era externo também seria santificado para Deus. Mas se entregasse o externo e o coração fosse de um outro Deus, nada estaria santificado para o Senhor. Nenhuma pessoa que tivesse adotado a nação de Israel como sendo a sua nação poderia adorar um outro Deus. Os estrangeiros, os escravos e todo aquele que se denominava como fazendo parte do povo de Deus, ele deveria ter o Senhor como sendo o único e exclusivo Senhor da sua vida. Se ele adotasse um outro Deus, os mesmos juízos que iriam cair sobre os judeus nativos cairiam também sobre os estrangeiros. Como nós podemos observar no versículo 9 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, dentro do povo de Deus existiam os falsos profetas. Eles poderiam ser enganados. Não era uma obra divina, mas os judeus acreditavam que todo o mal que estava no coração de uma pessoa, ela poderia vir das mãos de Deus. Não é que Deus fosse o causador, mas é o direito de liberdade que Deus coloca na vida de cada um dos seus filhos, de cada um dos seres humanos. E quando ele escolhe endurecer o seu coração ao Senhor, não é que Deus tenha feito, mas é uma escolha pessoal. Mas na visão dos judeus, eles acreditavam que era Deus que endurecia o coração. O pecado traz destruição, o pecado traz morte, o pecado aborrece ao Senhor, o pecado destrói a vida de um ser humano, o pecado destrói uma família. Todos nós poderemos em algum momento nos depararmos com o pecado, mas quando nos depararmos com o pecado, nós não podemos construir a nossa casa no pecado. Precisamos clamar por libertação, precisamos clamar pelo Senhor. Ele deve ser parte integrante da nossa vida, porque tendo o Senhor dentro da nossa casa, Ele irá eliminar todo o pecado da nossa casa e da nossa vida. Mas se nós morarmos no pecado e não convidarmos ao Senhor para que Ele faça morada na nossa vida, estamos taxados ao fracasso, a morrer no pecado. Deus iria permitir que o seu povo fosse disciplinado para que houvesse arrependimento, para que houvesse conversão, houvesse mudança e houvesse uma verdadeira transformação de coração. Aquele que entende a disciplina do Senhor encontra a justiça e encontra a salvação, mas infeliz é aquele que passa pela disciplina e não consegue aprender nada que o céu gostaria que ele entendesse para que ele fosse redimido de todos os seus pecados. No versículo 13 nós podemos ver de que Deus não iria poupar essa terra se nela estivesse alguns justos, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivesse dentro dela, a cidade de Jerusalém não seria poupada. Porque havia um pensamento entre os judeus daquela época que eles acreditavam que se tivesse algum justo, eles poderiam praticar todo tipo de maldade, porque Deus não iria permitir que essa cidade viesse a sucumbir. Mas não foi isso que aconteceu. Embora tivesse justos dentro da cidade, Deus não poupou. Dentro dela estava o profeta Ezequiel, mas mesmo assim Deus permitiu que essa cidade fosse destruída e os justos, os íntegros, foram levados para o cativeiro, junto com aqueles que estavam envolvidos nas adorações a outros ídolos. Cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos. Não respondemos pelo nosso irmão. Cada um dos nossos pecados seremos nós que teremos que dar conta diante do nosso Deus. Poderemos até orar pelo nosso irmão, mas não podemos salvar a vida do nosso irmão. Será individualmente, cada um de nós que teremos que nos apresentar diante do Senhor e receberemos a nossa sentença. Quando os judeus que estavam no cativeiro ouvissem falar da destruição que tinha acontecido em Jerusalém, eles saberiam de uma verdade, que os juízos que tinham caído em Jerusalém não era uma punição de Deus, era porque Deus estava disciplinando o seu povo e não era uma vingança da parte do Senhor. Deus não tem prazer na morte de ninguém. O desejo de Deus é que todas as pessoas cheguem ao pleno arrependimento dos seus pecados e alcancem a salvação. Nunca o Senhor age em favor dos seus filhos com o objetivo de destruí-los, mas com o objetivo de salvá-los, redimi-los e dar o direito da vida eterna. Todos nós sabemos que nos dias em que nós estamos vivendo, Deus está preparando um povo. O remanescente de Deus é o povo fiel de Deus que se encontra nessa terra. Precisamos a cada dia viver em conformidade com a palavra do Senhor. Aqueles que se colocam em harmonia com as verdades de Deus serão salvos pelo próprio Deus.
Mas aqueles que vivem nessa terra em rebeldia contra as verdades do Senhor serão os próprios juízos de Deus que irão cair sobre a vida desse povo que estará nos últimos momentos dessa terra. Não é a vingança de Deus, mas é a disciplina do Senhor. O objetivo de Deus, de fato, é salvar. Mas um dia, a graça e o limite da misericórdia de Deus chegará ao seu final. Não é que ela irá acabar, mas não estará mais acessível àquelas pessoas que queiram se deparar com a graça ou com a misericórdia do Senhor. E quando então chegar nesse dia, todo aquele que abandonou o Senhor irá sofrer as consequências das suas próprias escolhas. Mas hoje ainda a porta da graça está aberta. Aquele que almeja receber a salvação precisa abrir o seu coração e se entregar completamente ao Senhor. É uma entrega sem reservas. Não pode ser apenas algumas partes do nosso corpo, mas precisamos entregar a nossa vida por inteiro nas mãos do nosso Deus. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.